Bom dia, igreja. É sempre uma alegria poder compartilhar aquilo que Deus tem falado no nosso coração, né? Mas é sempre também um senso de responsabilidade grande, né? A gente chega aqui, esse negócio aqui treme. Meu Deus do céu. Eu queria compartilhar com a igreja sobre as marcas de um ensinamento para a vida. Existem algumas marcas que a gente leva para sempre, né? Algumas marcas, algumas cicatrizes, às vezes, no corpo. Eu tenho uma marca no meu cotovelo, uma cicatriz que, sempre que eu vejo essa cicatriz, eu me lembro de uma amiga minha de infância, a gente correndo na rua, e eu caí, eu tropecei, caí, depois dela ter me dado uma orientação. Obrigada. Depois dela ter me dado uma orientação para pular daquele morrinho ali, e eu não pulei, eu tropecei, caí, machuquei. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu cotovelo até hoje. Outra na minha cintura, que eu caí também, eu prendi na porta, na maçaneta da porta, na casa dos meus primos. Então, eu tenho algumas marcas que me fazem lembrar de pessoas e de alguns momentos. A maioria das marcas que a gente tem na nossa vida, seja, né, no corpo, como uma cicatriz, ou na nossa mente, no nosso coração, elas envolvem pessoas. E na nossa trajetória, várias pessoas passam por nós e deixam marcas na nossa vida. Então, eu tenho essas que me fazem lembrar dessas amigas, desses colegas de infância, parentes e tudo mais. Assim como eu tenho marcas na minha memória, na minha mente, de ensinamentos que eu recebi. Eu não sei vocês, eu queria que vocês fizessem agora um exercício. Não é exercício físico, calma, gente. Exercício, vamos pensar aqui. Queria que vocês tentassem se lembrar. Alguém se lembra de algum versículo? Alguma frase, não essas frases que a gente ouve de Dia das Mães, tá? Na volta a gente compra, não é isso, não. Alguma frase, algum ensinamento que marcou a sua vida, que você recebeu da sua mãe, do seu pai, dos seus avós. Você lembra de algum versículo? Tem algum versículo que você ouve esse versículo e você, puxa, minha mãe sempre cita esse versículo. Alguém lembra? Ou honra teu pai e tua mãe esse é um versículo que mãe gosta de citar, né? A minha mãe tinha um muito característico, todos os meus aniversários ela sempre escrevia. Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Minha mãe sempre falava esse versículo, mas tem um outro. Enquanto eu preparava a mensagem, eu lembrei desses dois versículos que eu sempre me lembro da minha mãe e o outro da minha avó. A minha mãe sempre cita, até hoje, mas mais quando eu era criança. Enquanto estiver em vós, tende paz com todos. Minha mãe sempre citava esse versículo. Qualquer confusãozinha que ia acontecer, enquanto estiver em vós, tende paz com todos. E a minha avó citava um outro, que qualquer momento que alguém falava, não gosto de fulano, que raiva de fulano, a minha avó citava assim, se você não ama o seu irmão, a quem você vê, como você vai amar a Deus, a quem você não vê? Então, eu tenho certeza que, principalmente se você foi criado num ambiente cristão, numa família cristã, você tem versículos que marcam a sua vida, da sua mãe, dos seus avós e tudo mais. Talvez você não foi criado num ambiente cristão, não veio de uma família cristã, não tem pais cristãos, mas, com certeza, quando você entregou a vida para Cristo, alguém te acompanhou, alguém fez esse processo de ser pai espiritual para você. E talvez você tenha algum ensinamento desse tipo, dessa pessoa, ou de algum líder, enfim. A gente tem, na nossa vida, marcas que as pessoas deixam. E, lembrando da minha mãe e da minha avó, desses versículos, a Bíblia cita duas mulheres que elas não tinham nenhum cargo, né, relevante na sociedade na época. Elas não tinham nenhum título oficial importantíssimo. Elas eram mães. Eram mãe e eram uma avó. Mas, apesar de não terem nenhum tipo de cargo tão importante naquela época, elas foram relevantes dentro da sua casa, dentro da sua família. E elas marcaram a vida de uma pessoa diretamente, pelo menos. Mas, indiretamente, elas marcaram a vida de toda uma geração. Não só as gerações futuras da Bíblia, como até nós hoje, nossas gerações, tanto que a gente está aqui hoje para refletir a respeito dessas mulheres. Alguém chuta aí? Mãe, vó, mãe, vó? Lloyd e Eunice, isso mesmo. E aí, quando eu pensava, eu lembrei dos versículos da minha mãe e da minha avó, né?
como a gente celebra hoje o Dia das Mães, eu gostaria que a gente lembrasse dessas duas mulheres que marcaram. Elas são mulheres simples, elas não têm grandes lembranças na Bíblia. Tem um versículo apenas que cita o nome delas diretamente, mas elas marcaram a vida de Timóteo. Elas marcaram com um ensinamento muito especial. E o texto que a gente vai ler está lá em 2 Timóteo 1:5. Eu gostaria de que a gente refletisse nessa manhã sobre algumas dessas características que acompanham essa principal marca que foi deixada na vida de Timóteo. E Paulo lembra dessa marca que Timóteo recebeu com muita alegria. 2 Timóteo 1:5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos te adorar, queremos prestar culto ao Senhor, queremos, ó Deus, louvar o teu nome. Amamos o Senhor e, ó Deus, declaramos, ó Deus, que só Tu és digno do nosso louvor, só Tu és digno, ó Deus, da nossa adoração, só Tu és digno da nossa vida, de receber o nosso culto, e Te louvamos porque o Senhor nos ensina. Muito obrigada porque o Senhor um dia deixou a Sua marca naquela cruz nas nossas vidas. Obrigada porque as nossas vidas são marcadas pelo sangue de Cristo, pela salvação que recebemos através desse ato tão precioso de amor do Senhor. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina, nos deixa, Deus, ensinamentos tão preciosos. E nessa manhã, queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração aquilo que o Senhor mesmo quer nos ensinar. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, que é o único digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém. A marca que eu vejo nesse versículo que Paulo ressalta é a da fé não fingida. É a marca de uma fé sincera, de uma fé verdadeira. Essa foi a principal e foi talvez a marca mais importante deixada para Timóteo. Ela é tão importante que Paulo ressalta ela com muita alegria. Ele fala que dá graças ao Senhor quando lembra de Timóteo, que se lembra dele com muita alegria e lembra da fé não fingida que Timóteo tinha, que ele recebeu, que ele herdou da mãe e da sua avó. Eu tenho certeza que essa fé sincera, ela é talvez a maior marca, o maior ensinamento que a gente pode deixar para os nossos filhos. Ela é a maior herança que a gente pode deixar, é o maior investimento que a gente pode fazer na vida deles. É também a marca mais importante que a gente pode deixar, não só para os nossos filhos, mas para o mundo. Se existe uma marca que a gente pode deixar no mundo, é a marca da fé, é a marca da nossa fé não fingida. Mas essa fé, ela precisa vir acompanhada de algumas características. E lá na carta de Pedro, 2 Pedro 1, a partir do versículo 5, o apóstolo cita algumas características que a gente precisa desenvolver para acompanhar a nossa fé. Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim, eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de muita fé. E às vezes parece que isso basta. Basta para a gente receber a salvação, a nossa fé em Cristo. Só que a Bíblia nos ensina, ao longo de toda ela, que a gente precisa desenvolver a nossa fé. E desenvolver a nossa fé é o que Pedro diz. Acrescente a sua fé, a virtude, acrescente a virtude, a paciência, acrescente... E Pedro vai citando coisas que a gente precisa acrescentar à nossa fé. E eu queria meditar sobre algumas características que são importantes na fé sincera, que precisam acompanhar uma fé sincera. Então, a gente precisa desenvolver a nossa fé. E uma das primeiras características que acompanham a fé sincera é que ela é fundamentada na palavra. Uma fé verdadeira, ela não pode vir desacompanhada da palavra, ela não virá, na verdade. Lá em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Logo, a gente vê que a gente não vai ter fé sem a ministração do Espírito Santo através da palavra de Deus. Lóide e Eunice, a Bíblia cita que elas eram judias, elas se converteram a Cristo, talvez numa das viagens missionárias ali de Paulo, na cidade delas, em Listra. Então, elas se converteram a Cristo, a palavra foi pregada ali, e essas mulheres foram alcançadas. E dali, então, elas passaram a ensinar a Timóteo. Provavelmente, como judias que elas eram, elas incutiram na cabeça de Timóteo o que Deuteronômio 6 fala, né? Não era só no culto. Quando que a gente ensina a palavra para os nossos filhos? É domingo no culto, né?
quando a gente vem domingo para EBD, quando na célula, todos os dias. Lá no culto das crianças, a gente canta uma musiquinha. Como é que é? Treinei em casa, viu, gente? Treinadinho. A gente canta a cada momento andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar e andando pelo caminho. E andando pelo caminho. É assim que nós incutimos a palavra na cabeça dos nossos filhos. E provavelmente, como judias que eram, elas fizeram isso com Timóteo. E quando elas foram alcançadas com a salvação, através da palavra que foi pregada, elas ensinaram a Timóteo a respeito da salvação, a respeito do Cristo que elas conheceram. E o próprio Paulo relembra isso. Lá no versículo 15 de 2 Timóteo 3, Paulo diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo tinha uma base muito sólida. Ele tinha uma fé não fingida, muito bem fundamentada na palavra. Sem o conhecimento da palavra, sem a prática dessa palavra, a nossa fé vai ser morta. A gente não vai ter como deixar para os nossos filhos o exemplo de uma fé sincera. Paulo exorta Timóteo a ser um obreiro aprovado, manejando bem a palavra da verdade. Timóteo estava diante de alguns desafios muito importantes como líder, né, de uma igreja, como um jovem pastor ali que ele era. Ele estava de alguns desafios muito importantes. Ele precisava ele tinha responsabilidade muito grande de combater falsas doutrinas que estavam se levantando naquela época. E ainda hoje a gente vê cada vez mais falsos profetas, falsas doutrinas se levantando no nosso meio. Pessoas que não concordam com a palavra de Deus, que, como já vimos, né, que acham que a palavra de Deus não é mais válida para os nossos dias, que acham que os ensinamentos são tanto quanto antiquados, e por não concordarem começam a levantar falsas doutrinas, falsos ensinamentos, mentiras a respeito de Deus, mentiras a respeito do amor de Deus. Paulo diz que as pessoas teriam comichão nos ouvidos e buscariam para si pregadores, profetas, influenciadores digital, né? Naquela época, claro que não, mas hoje a gente sabe, a gente vê que a gente muitas vezes busca para a gente aqueles influenciadores que falam aquilo que a gente quer ouvir. Mas, ainda na carta de Timóteo, Paulo fala: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. 2 Timóteo 2,19, Paulo fala: o firme fundamento da palavra de Deus permanece inabalável. Será que a gente pode ser conhecido como Timóteo, como alguém que maneja bem a palavra da verdade? Será que a gente tem deixado essa marca na vida dos nossos filhos, ou daqueles que passam por nós? Será que vocês, crianças que estão na escola, vocês têm deixado essa marca na vida dos colegas de vocês? A marca de uma fé sincera, de uma fé genuína? Será que os jovens têm deixado essa marca lá onde vocês vão, no trabalho, na faculdade, no colégio? Será que por onde a gente passa, a gente tem deixado essa marca? A marca de uma fé sincera, que é aprofundada e fundamentada na palavra? Será que a gente tem ensinado os nossos filhos a se aprofundarem nessa palavra? A gente vive num tempo onde a verdade não é mais verdade. A verdade tem sido relativizada, né? E a gente vê que aquilo que era verdade antes, hoje já não é mais. Se não me agrada, não precisa ser verdade. E o amor, ele tem sido demonstrado na permissividade. Tudo pode. Então, a gente está abrindo mão de princípios eternos. A gente está abrindo mão de princípios eternos da palavra de Deus para agradar pessoas. A gente está abrindo mão da fé fundamentada na palavra para agradar muitas vezes os nossos filhos dentro de casa. A gente abre mão de princípios, de valores, de ensinamentos eternos do reino para agradar os nossos filhos, para falar sim para os nossos filhos. E com isso, a gente querendo ganhar o coração deles, a gente perde a alma deles. E a palavra de Deus fala que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma. Jesus falou na palavra dele que a gente precisa tomar cuidado com que valores nós temos, né? A palavra de Deus nos fala sobre cuidarmos com os nossos valores, guardarmos o nosso coração e, principalmente, fundamentarmos a nossa vida na palavra. A gente tem invertido os nossos valores, temos amado mais as pessoas e deixado Deus de lado. Quando a gente ama mais os nossos filhos, ama mais a nossa família, ama mais as pessoas do que o Senhor, o que a gente vai poder deixar para os nossos filhos vai ser fraco, vai ser sem fundamento, vai ser sem base. Mas quando a gente ama mais ao Senhor do que os nossos filhos, ou qualquer pessoa que se apresente para nós,
nós vamos poder deixar para essa pessoa realmente a marca de uma fé sincera, porque amamos mais ao Senhor e não vamos abrir mão desses valores para poder agradar pessoas. Há um tempo atrás, lá em casa, as minhas filhas foram questionadas e por uma amiga, uma criança, uma amiga de 7, 8 anos, elas foram questionadas porque elas falaram que não concordavam com o namoro entre meninos. E elas foram chamadas de preconceituosas. E quando eu ouvi aquela história, eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que eu tenho ensinado para as minhas filhas, ensinado elas a responder à razão da esperança que elas têm, à razão da fé que elas têm? Será que eu tenho fundamentado a vida das minhas filhas? Eu tenho marcado a vida delas com o ensinamento profundo da palavra? Será que elas saberão responder? Coisa que eu achava que isso ia acontecer mais para frente, mas já está acontecendo. Então, esses tipos de ensinamentos já estão dentro das nossas casas. Então, a gente precisa fundamentar os ensinamentos que a gente deixa para os nossos filhos na palavra de Deus, porque senão eles vão se perder. A base vai ficar corrompida. Nós precisamos, à semelhança de Ló e de Eunice, ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos sobrinhos, os nossos netos, marcar a vida deles, dos nossos amigos, com uma fé fundamentada na palavra de Deus. Será que elas vão saber responder? Será que os nossos filhos vão saber responder quando forem questionados a respeito da palavra de Deus? Mas isso é mentira. Será que a gente tem ensinado eles, fundamentado a vida deles na palavra, para eles responderem a essas questões? Mas um outro ponto que uma fé sincera precisa acompanhar, a fé genuína, a fé não fingida, ela vem acompanhada de uma vida de testemunho. E Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze você por ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Uma das marcas que a gente pode ver na vida de Timóteo, não foi só um ensinamento que foi jogado no ar, foi um ensinamento que Timóteo acolheu e viveu. Uma dessas marcas é a vida de testemunho. Uma vida de fé genuína, revela uma vida de testemunho. Talvez essa seja uma das marcas mais difíceis, dos ensinamentos mais difíceis da gente, mais desafiador da gente deixar. Porque é muito mais fácil você falar do que viver. Mas uma vida de testemunho precisa acompanhar uma fé sincera. Em Atos 16:2, diz que quando Paulo chegou lá a Derbe e Listra, ele encontrou Timóteo, foi quando ele leva Timóteo junto com ele. E ali diz, no versículo 2, os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho de Timóteo. Timóteo não apenas falava, ele não apenas tinha ouvido o ensinamento da sua mãe, da sua avó, mas ele vivia aquilo. Ele dava um bom testemunho e as pessoas davam um bom testemunho dele. Nós precisamos demonstrar nossa fé nas nossas palavras, como Paulo falou, um exemplo para os fiéis na palavra. No jeito com que nós falamos com as pessoas, no jeito com que nós falamos das pessoas, mas também nas nossas atitudes. Será que a forma como nós agimos e reagimos tem transmitido a vida de fé que a gente diz ter? Será que diante dos desafios, das circunstâncias, que às vezes nos pegam de surpresa, porque a ação é algo que a gente premedita, é algo que eu penso, eu vou agir dessa maneira. Mas a reação, muitas vezes, é algo de surpresa. Alguma coisa acontece de surpresa e você reage de alguma maneira. Será que as nossas ações e as nossas reações têm sido como Cristo, tem realmente demonstrado, transmitido a vida de fé que nós dizemos que temos? Será que nós temos pregado perdão, mas nós mesmos temos endurecido o nosso coração para perdoar? Será que a gente tem pregado amor, mas nós mesmos temos nos fechado para aquelas pessoas que pensam diferente de nós? Será que a gente tem desfeito amizade lá no Facebook ou na vida, só porque a pessoa não concorda, não pensa da mesma maneira que a gente? Será que a gente decide não servir no reino porque eu não concordo com aquela pessoa que está conduzindo o serviço? Não concordo não gosto do fulano, não tenho afinidade com fulano, não vou servir com fulano porque eu não gosto dele. A gente está pregando amor, perdão, mas a gente mesmo muitas vezes está agindo dessa maneira. E a nossa fé genuína, ela precisa vir acompanhada de uma vida de testemunho, uma vida de pureza, exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Paulo instrui a Timóteo a ser um exemplo. E a palavra de Deus nos instrui, nos ensina a sermos um exemplo, a dizermos que temos uma fé genuína, mas demonstrarmos isso na nossa vida de testemunho. Será que as pessoas, assim, a semelhança de Timóteo, podem dizer, dar bom testemunho sobre mim, sobre você? Timóteo tinha um testemunho tão bom e tão confiável, o suficiente para Paulo carregar ele.
Depois de ouvir o testemunho a respeito de Timóteo, Paulo carregou Timóteo, levou ele nas viagens. Ele foi um instrumento de levar cartas, entregar cartas e falar em nome do apóstolo Paulo. Ele era um homem de confiança. Ele era um homem íntegro. E às vezes a gente tende a achar, porque Paulo fala muito para Timóteo sobre a juventude, né, sobre ele ser jovem. E às vezes a gente tende a achar que a idade é uma desculpa para a nossa imaturidade. Ah, mas eu sou muito jovem. Ah, mas jovem sabe como é que é, né? Assim mesmo. Jovem, na época da adolescência, a juventude se desvia, se afasta, não tem maturidade para continuar no caminho do Senhor. É assim mesmo. É desse jeito. Mas Timóteo, apesar de ser um jovem, e a gente tem exemplos na palavra de Deus de vários jovens que permaneceram, que foram íntegros, foram retos e deram testemunho de uma fé genuína. Mas um último ponto que eu queria meditar com vocês a respeito da fé sincera. Ela é acompanhada por uma vida de perseverança frente aos desafios. Aqui em 2 Timóteo 3, no versículo 14, Paulo fala assim: quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente. 2 Timóteo 3, 14. Paulo está falando para Timóteo. Timóteo estava ali diante de tantos desafios com a igreja, com os irmãos, tantas oposições que ele enfrentou, tantos falsos ensinamentos que estavam se levantando, os desafios da juventude, os desafios da liderança, os desafios do apelo do mundo, das coisas do mundo. E Timóteo estava enfrentando tudo aquilo. Mas uma das marcas que a gente precisa desenvolver e que faz parte da nossa fé genuína é a perseverança diante dos desafios, diante das circunstâncias. Paulo se alegra ao saber que Timóteo foi um exemplo de alguém que permaneceu na verdade que aprendeu. Ele foi leal à liderança de Paulo, ele esteve do lado de Paulo nos momentos mais difíceis, como nessa carta Paulo estava preso, e Timóteo permaneceu ali firme, não abandonou o barco nos momentos mais difíceis, nos piores momentos. A Bíblia não fala muita coisa a respeito do pai de Timóteo. Fala que ele era grego, sua mãe e sua avó eram judias, e o pai era grego. Provavelmente ele já deveria ter morrido. Provavelmente é bem certo que ele não era um homem cristão, não tinha os mesmos valores cristãos. E, pelo que vemos desse exemplo, a mãe e a avó de Timóteo, Ló e Eunice, foram perseverantes diante dos desafios. Elas poderiam ter dado desculpa. Ah, mas o meu marido não conhece o Senhor, então fica muito difícil de criar, de educar, de ensinar. E o próprio Timóteo poderia ter dado desculpas diante das circunstâncias que ele vivia. Ele poderia ter usado as desculpas que ele tinha. Olha, mas é que eu não tenho pai, então é muito difícil. Mas olha, o meu pai não é crente, é muito difícil. Olha, eu sou muito jovem, é muito difícil permanecer. Eu não tenho maturidade. Olha, eu tenho algumas enfermidades que me impedem. Lá na carta de Timóteo, a gente vê Paulo instruindo ele a cuidar das enfermidades frequentes. Então, ele podia ter dado todo tipo de desculpas, como a gente muitas vezes dá desculpas. Eu não gosto muito do fulano. Eu não consigo isso. Eu não sei aquilo. Eu tenho tanta dificuldade. É a falta de dinheiro. Às vezes, a gente dá desculpas porque as coisas não estão saindo como a gente gostaria. Às vezes, a gente dá desculpas. Estamos abandonando o barco da fé e o barco do serviço ao reino, do servir ao reino de Deus, porque a gente dá as nossas desculpas. Mas uma fé genuína, ela vem acompanhada de uma vida de perseverança frente aos desafios. Será que nós estamos desanimando? Estamos dando desculpas? Estamos abandonando a fé, abandonando a comunhão com os irmãos, abandonando uma vida de serviço no reino, porque a gente tem muitas coisas acontecendo nesse momento e eu não consigo dar conta, e é muito difícil para mim, porque, olha, minha família está passando por tanta situação difícil, porque, olha, no meu trabalho, porque, olha, aquele irmão lá é assim, pensa diferente de mim, e nisso a gente vai dando desculpas atrás de desculpas e não persevera. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos desafios, mas uma vida de fé genuína, sincera, uma fé não fingida, que foi a fé que Timóteo aprendeu, ela precisa ser acompanhada de uma vida de perseverança. Que marcas, quais são os ensinamentos que nós temos deixado na vida das pessoas, dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos pais? Que marcas você, filho, que não é pai, não é mãe, ainda tem deixado na vida dos seus pais? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos uma responsabilidade de marcar a vida das pessoas com o amor de Cristo.
E, às vezes, por ser só filho, uma criança, um jovem, você acha que... eu não sou muito jovem para deixar marca na vida de alguém. As pessoas é que têm que me ensinar. Você também pode ensinar. Todos nós temos a responsabilidade de deixar marcas na vida das pessoas. Será que nós temos deixado essas marcas? Será que, assim como Lloyd e Eunice, você, eu, mãe, nós temos marcado a vida dos nossos filhos como... com a palavra de Deus, nós temos marcado, ensinado para os nossos filhos uma fé não fingida. E a fala do texto que nós lemos aqui, fé não fingida, é uma fala tão forte, que falou tanto no meu coração, que quando eu li, eu falei, uau, uma fé não fingida. Isso quer dizer que existe uma fé fingida, uma fé falsa, uma fé mentirosa. A gente precisa tomar cuidado. Que tipo de fé nós estamos deixando, ensinando para os nossos filhos? A nossa fé é sincera? Ela é fundamentada na palavra? É uma fé que sabe responder à razão da nossa esperança? É isso que nós temos deixado no coração dos nossos filhos e daqueles que Deus tem colocado no nosso caminho? Talvez você não é mãe de filhos biológicos, filhos naturais, mas você é mãe de filhos espirituais. Deus tem colocado pessoas na sua vida para você discipular, para você ensinar, para você conduzir, mentorear. Você tem deixado na vida dessas pessoas a marca de uma fé não fingida, que é fundamentada na palavra, a marca de uma fé que dá bom testemunho, a marca de uma fé que persevera diante das dificuldades? Nós vamos cantar uma música que fala que Cristo é o nosso firme fundamento. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e se não fosse por Ele, a gente não estaria aqui. Então, Ele é o único digno, e Ele nos ensina. Ele é o firme fundamento, Ele é o fundamento da nossa vida. Que nós possamos construir a nossa vida, construir a nossa fé, desenvolver a nossa fé nesse firme fundamento que é Cristo. Talvez você, como eu, mãe como eu, em alguns momentos já teve vergonha de assinar algum documento e escrever lá que você é mãe, ou só dona de casa. E talvez você tenha aquele sentimento de, puxa vida, eu não tenho nenhum papel relevante na sociedade, eu não tenho uma profissão, uma carreira, um cargo importante. Eu queria te dizer que você tem um encargo importante. Você tem uma missão que é mais valiosa do que qualquer cargo, qualquer carreira que você poderia ter. É a missão de marcar a vida de pessoas. Não só os seus filhos, mas todos aqueles que passarem por você. Nós, como mães, temos. Mas você, como pai, você, como jovem, você, criança, todos nós temos essa missão tão importante de marcar a vida das pessoas com ensinamentos da palavra de Deus. São ensinamentos para a vida. Uma fé não fingida, que é fundamentada na palavra, que dá bom testemunho e que acompanha uma vida de perseverança frente aos desafios. Vamos cantar e depois a gente vai orar. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Senhor. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu
Vamos ficar de pé para a gente orar? Que essa palavra falou tanto ao meu coração, ela ministrou tanto ao meu coração a respeito de uma fé não fingida, uma fé sincera, que a gente possa realmente pedir para que o Senhor nos ajude a construir uma vida de fé verdadeira, não fingida, fundamentada na palavra do Senhor, que Ele seja o nosso firme fundamento. Senhor, nós te louvamos, porque só Tu és digno, como essa canção diz, só Tu és digno do nosso louvor, só Tu és digno da nossa adoração, Tu és digno dessa canção, Tu és digno desse culto que estamos aqui prestando ao Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa vida, recebe, ó Deus, nosso louvor, recebe a nossa canção, recebe, ó Deus, as nossas atitudes, que elas sejam sempre, ó Deus, de adoração ao Senhor. Pai, nos ajuda, assim como Lóide e Eunice, ó Pai, ensinaram Timóteo e marcaram a vida de gerações, marcaram a vida da geração da igreja que veio após Timóteo, marcaram a nossa vida hoje. Estamos aqui falando delas, estamos aqui falando a respeito desse ensinamento tão precioso que elas deixaram. Ó Deus, que nós possamos assumir a responsabilidade de deixar marcas na vida das pessoas, marcas nessa geração, as marcas de uma fé sincera, de uma fé verdadeira, fundamentada na Tua palavra, uma fé que dá bom testemunho. Ó Deus, que nós possamos viver a verdade daquilo que pregamos. Senhor, que a nossa vida possa testemunhar do Teu amor, nas palavras, no comportamento, na fé, no amor, na pureza, que realmente a nossa vida possa refletir a fé que dizemos ter. Senhor, que a nossa vida de fé sincera também possa ser acompanhada pela perseverança, pela permanência diante dos desafios, permanecermos, ó Deus, diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que quando fundamentamos a nossa vida no Senhor, nós podemos, ó Pai, permanecer inabaláveis, não seremos abalados. Obrigada, Senhor. Abençoa o coração de cada mãe que está aqui. Abençoa, Deus, o coração de cada avó. Abençoa o coração de cada pai, de cada filho, de cada família, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, entender tamanha nossa responsabilidade de marcar as próximas gerações. E que possamos fazer isso, ó Deus, no nosso dia a dia. Como a Tua palavra diz, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao andar pelo caminho, que em todo tempo possamos, ó Deus, marcar, inculcar na vida das pessoas e principalmente dos nossos filhos, aqueles que são o nosso maior ministério, possamos inculcar a Tua palavra, a fé sincera que o Senhor quer que tenhamos, que nos ajuda, Senhor, a desenvolvermos essa fé. Nos ajuda, Senhor, a vivermos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.